Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Se tu tá cansado do básico e quer aprender física no mais alto nível, tu tá no lugar certo. Para começar, questãozinha da IFO, da Olimpíada Internacional de Física de Relatividade, só para mostrar o nível que tu vai alcançar aqui nesse canal. Prepara papel e caneta e se liga na questão. Em uma espira quadrada com lado de comprimento L, um grande número de esferas de raio desprezível, cada um com carga Q, movem-se com velocidade U com uma separação constante A entre elas, conforme visto a partir de um referencial fixo em relação à esfera. As esferas estão expostas com uma conta de colar, sendo L muito maior que A, conforme indicado na figura. O fio não condutor que forma a espira possui uma densidade de carga homogênea por unidade de comprimento no referencial da espira. Sua carga total é igual e oposta à carga total das esferas nesse referencial. Isso aqui é a parte importante, beleza? Mas vamos lá. Falado todas as condições do problema, etc, ele pergunta qual é o espaçamento entre as esferas em cada um dos lados da espira, né? Medido por referencial da Terra, beleza? Primeiro, o que ele está falando, tá? Que está meio confuso, eu entendo. O que está acontecendo aqui? Ó, imagina que você tem o seguinte. Tu tem um trenzinho aqui, beleza? E ele está indo com velocidade v. Imagina que tu tem um cara aqui fora, que eu vou desenhar de preto aqui, ó. Tu tem um cara aqui dentro, que eu vou desenhar de vermelho. E tu tem uma esteira dentro desse trem e que tem um monte de esfera que está indo com velocidade U. Ou seja, esse cara aqui em vermelho vê cada uma dessas esferas com velocidade U, beleza? E, além disso, a gente tem um terceiro cara que eu vou falar aqui, ó, que ele está sentado em cima de cada uma dessas bolinhas. E a gente tem que analisar o que acontece, o que cada um desses carinhas vai ver. O que o cara de preto vai ver, o que o cara de vermelho vai ver, o que o cara de azul vai ver, beleza? A questão fala o seguinte. Esse cara de vermelho aqui, ele vai medir o espaçamento entre as bolinhas e ele vai gritar para todo mundo, ó. Ele pega e grita aqui, ó. O comprimento é A. Beleza? Então ele vai gritar, o comprimento é A de cada uma do espaçamento entre as bolinhas, beleza? E a questão pede o seguinte, se o comprimento é A, que o vermelho grita, qual é o comprimento que esse cara aqui vai ver? Pensando em conta os efeitos relativísticos, beleza? Essa é a questão, basicamente. E aí, né, ele vai mudar. Se for, ao invés de a esteira ser assim, desse jeito, a esteira for assim. E se a esteira tiver cada um andando para o lado oposto? Beleza? É basicamente essa a questão. Vamos lá. O que tu precisa para resolver essa questão? Tu precisa basicamente da contração de Lorentz. Ó, imagina que tu tem aqui um trem, de novo com velocidade v, e um maquinista aqui desse trem. Ó, dirigindo, pá, tranquilão. E o maquinista tá aqui e tem uma pessoa do lado de fora. O maquinista pega e fala, ó, o meu trem tem comprimento L. Tem comprimento L. Ele vai falar. Esse cara vai falar, irmão, tu tá maluco. Esse trem tem comprimento L gama. Em que gama, né? Imagino que vocês já estejam ligados. Gama é 1 sobre raiz de 1 sobre V ao quadrado. Né? Eu tô colocando C igual a 1 aqui só para facilitar as contas, beleza? É isso que ele vai falar. Mas e se for ao contrário? Se esse cara aqui que estiver falando, ó, meu parceiro, o teu trem tem comprimento L. O que esse cara vai falar? Irmão, você tá maluco, o meu trem tem comprimento L vezes gama, beleza? Porque na contração de Lorentz, né, vocês estão ligados na formulazinha, que é L gama, esse L0 aqui é medido por quem está em repouso com relação ao objeto medido, é o que a gente chama de comprimento próprio, beleza? Quem que está em repouso com relação ao objeto medido? Primeiro, quem que é o objeto medido é o trem, beleza? Quem que está em repouso em relação ao objeto medido é o maquinista. Então, para ele, isso aqui é o L0 e o L vai ser para o cara que está de fora, beleza? Porque ele não está em repouso em relação ao trem. Beleza? Outra coisa que tu precisa saber é, vamos supor que agora
o maquinista tá loucão, ele começa a correr aqui com velocidade U. Se ele corre com velocidade U, o que esse cara aqui vai ver se o trem está com velocidade V? Esse cara vai ver o maquinista andando com velocidade U mais V sobre U1 mais UV. Beleza? Isso daqui é a velocidade relativa em relatividade. Se a gente estivesse em mecânica normal, sem ser na relatividade, seria bem simples, né? Ele veria apenas U mais V. Mas aqui quebra um pouco nossa intuição, né? Vamos para a questão agora. Ó, como é que fica? Esse cara aqui de azul, se o de vermelho fala que tem comprimento A, esse cara aqui vai ver, que nem o lance do maquinista anterior, esse cara vai ver a gama U, beleza? Em que gama U vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos U quadrado, beleza? Agora, esse cara de preto aqui, ele tá vendo cada uma das bolinhas ter qual velocidade? Da velocidade relativa, ele tá vendo cada um ter essa velocidade aqui. E qual o comprimento próprio das bolinhas? Esse aqui é o comprimento medido pelo carinha de azul, que é quem está em repouso no objeto que está sendo medido, beleza? Então, esse aqui, a gama U, é o comprimento próprio das bolinhas. Então, usando que L é igual a L0 sobre gama, né? Seria do U mais V, U1 mais UV, é igual a o gama de gama U mais V, 1 mais UV. E aqui, ó, se liga. A gente tem isso aqui, ó. Uma matemática aqui que a gente tem que fazer, ó. Dá isso aqui. Aqui. Ao quadrado. Que é igual a aqui. Aqui ao quadrado. Isso aqui é menos, né? Perdão. Menos U mais V ao quadrado. E esse aqui passa aqui para cima. Igual a 1 mais UV sobre raiz de 1 mais 2UV mais U ao quadrado, V ao quadrado, menos U ao quadrado, menos V ao quadrado, menos 2UV. Aqui, ó, corta, corta. Isso daqui vai ser igual a... Deixa esse cara em evidência. 1 menos U ao quadrado, 1 menos V quadrado. Que é exatamente igual a... Aqui, ó, essa partezinha vai ser o gama U. Essa partezinha vai ser o nosso gama V, beleza? Então, aqui, ó, a gente tem que o nosso A, que aqui no caso vai ser o AB, vai ser igual a gama U, gama U, gama V, U mais UV, que vai ser igual a gama V, 1 mais UV, ser igual a raiz de 1 sobre V quadrado, 1 mais UV. Pronto, depois de tudo isso a gente respondeu esse item aqui. Mas outros são mais fáceis, ó. O ABC, o BC é o seguinte, tudo que a gente falou sobre contração de Lorentz só vale para longitudinal, não vale para transversal. O que isso significa? Significa que pro caso transversal ele fica mesmo, não muda nada. Então, a BC vai ser igual ao AD, que é igual a não muda nada, beleza? E o ADC, basta mudar o sinal aqui. Fica a mesma coisa, tudo que a gente faria, só mudaria que essa velocidade relativa seria V menos U menos UV, e aí a mesma coisa, ficaria a raiz de 1 menos V quadrado, 1 menos UV. Beleza? Tranquilo? Pronto. Depois de tudo isso foi o item A, meu parceiro. Agora que começa a questão. Então vamos agora para o item B, ó. O que ele fala? O valor da carga líquida da espira mais as esferas em cada um dos lados das espiras, QAB, QBC, QCD, QDA. Aqui a parte mais importante, ó, deixa eu botar aqui item B. A
A parte mais importante é que ele fala aqui, ó. Sua carga total é igual e oposta à carga total das esferas nesse referencial. O que isso significa? Ó, primeiro que a gente tem que ver a carga do fio mais carga total. Carga do fio mais carga total das esferas é igual a zero. É isso que ele quer dizer, beleza? Isso está no enunciado, é isso que o enunciado fala. Só que o que é a carga total das esferas? Ó, a gente tem que contar quantas esferas tem em cada lado. Porque se a gente tem uma esfera a cada espaçamento A, a gente vai ter N esferas no comprimento L. Então, o N vai ser igual a L sobre A, beleza? Isso aqui é o que o cara de vermelho vê, tá? É tudo que o cara de vermelho tá vendo. Então, o que ele tá vendo aqui, ó? Que é a carga do fio mais a carga total das esferas, que é Nq, igual a zero. Então, a carga do fio mais o que a gente achou aqui, ó, N igual a L sobre A, L sobre aqui é igual a zero. Então, a carga no fio vai ser igual a menos L sobre A, Q. E a questão, outra coisa que tu tinha que saber é que carga é um invariante pela transformação de Lorentz, beleza? Então, essa carga no fio vai ser constante, ela não vai mudar. O que muda, então, vai ser a quantidade N das esferas que o carinha de preto iria ver. Ele vai ver uma quantidade diferente de cargas, e é isso que vai mudar a quantidade de cargas total, beleza? Então, aqui, ó, no QAB, ele vai ver essa carga do fio, mas a quantidade das esferas vai mudar. O L, ele vai ter que ser L sobre gama UV, e o A é o AAB. E isso aqui, ó, vai nos fornecer menos L sobre QA mais L sobre gama V e o AAB, deixa eu ver aqui, A sobre gama V1 mais o V, muita conta aqui, que isso aqui tá certinho, né? Isso passa para cima ali, tananã, tananã. E aqui a gente chega em LQUV sobre A. Beleza? Esse vai ser o nosso QAB. Ao contrário que aqui de baixo, o QDC vai ser a mesma coisa, só que negativo. Menos LQUV sobre A. Beleza? E dos outros casos, como ele fala que a carga total é nula e não muda em nada, esse lado aqui vai ser zero, esse lado aqui vai ser zero. Então, mesmo que o cara de vermelho vê um objeto com carga total nula, esse cara aqui de preto vê um objeto em que aqui, desse lado aqui, AB, vai ter carga Q, e aqui desse lado, CD é CD, né? Desse lado, CD vai ter carga menos Q. Então, o que o cara de preto vê? Um dipolo. Por incrível que pareça, ele vai ver um dipolo. Isso que é... Pô, a relatividade é muito foda, velho. Ele vai ver um dipolo, mesmo que o cara de vermelho vê um objeto com carga total nula. E por isso que ele fala aqui, ó. Já foi o item B, o módulo M do torque de origem elétrica que tende a rotacionar o sistema, desfile. Então, se é um dipolo, ele consegue rotacionar. Beleza? E como é que a gente faz? Ó. Primeiro, o dipolo, né? Só relembrando aqui, ó, vai ser como se fosse uma carga aqui, menos Q aqui. Então, o dipolo nada mais, nada menos do que Q vezes L, né? O momento de dipolo dele. E aqui vai ser L ao quadrado, Q UV sobre A, beleza? E o torque gerado vai ser Q... Opa, perdão. Torque gerado vai ser P E seno de θ. Que vai ser L ao quadrado, que o V sobre A é seno de θ.
Beleza? E aí no item D, olha o que ele pede. Ele pede a energia eletrostática de interação constituído pelo espírito e pelas esferas com campo elétrico. E aí, pô, questão da IFO, não vai ter uma integralzinha? Uma integralzinha não vai ter? Sacanagem, né, irmão? Tem que ter pelo menos uma. Aqui, ó, é só a gente usar que o W vai ser M dφ, né? Esse aqui seria aqui. Então, aqui de L2 QUV sobre A é seno de φ dφ. E aqui a gente tem que a nossa energia vai ser L2, que o V sobre A passa para fora, né? O E também passa para fora. Integral de θ até π sobre 2 de seno de φ dφ igual a L2, que o VI sobre I. Integral de seno é cosseno, em π sobre 2 dá zero. Menos cosseno, né? Que cosseno de θ. Beleza? Com isso nós matamos. E peça pelo menos um like, né, irmão? Dá um like aí, pô. Me fala aí qual questão tu quer na próxima.